Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Eu prometi que eu faria um vídeo em homenagem ao Paulo José, mas o fato é que eu fiquei pesquisando e isso aqui virou um vídeo de 50 fatos. Eu pesquisei duas principais fontes. A primeira delas foi o documentário Todos os Paulos do Mundo e a segunda foi um livro chamado Memórias Substantivas, que é da coleção Aplauso. Vou deixar aqui na descrição caso você queira dar uma pesquisada nessa coleção. Paulo José fez mais de 18 peças, 40 filmes, 15 novelas e mais de 20 teledramas como ator. Ele foi ator, diretor, figurinista, maquiador, cenógrafo, tradutor, administrador. Fez tudo o que vocês podem imaginar quando o assunto é palco. Foi um artista completíssimo. Ele nasceu no dia 20 de março de 1937 na cidade de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele era filho do Arlindo Ferreira de Souza e Maria del Carmen Gomes de Souza. Eles dois tiveram 5 filhos homens. A mãe foi tentando ter o próximo para ver se vinha uma menina e nunca vinha uma menina. O pai dele era fazendeiro, a mãe era pianista e declamadora. O Paulo conta que ela era uma das mulheres que declamavam mais lindamente qualquer coisa, que ela tinha uma memória fantástica. Desde criança ele sempre teve muito contato com as artes, literatura, pintura, teatro, música. Ele aprendeu desde pequena a falar espanhol, além do português. Ele era de uma família de classe média alta, né? Uma família abastada, com muitos privilégios. Aos 10 anos, ele foi estudar num colégio de padres salesianos em Bagé, que era uma cidade bem próxima de Lavras do Sul. E lá em Bagé, ele também acabou estudando música no Instituto Municipal de Belas Artes. Eu descobri muito cedo que gostava de contar histórias, de criar ilusão. E prender a atenção das pessoas, o teatro do colégio, foi onde eu descobri que tinha gente que vivia disso. Mas o que me interessava mesmo eram as farsas e os melodramas que o padre Mário Ramos encenava. Um dia a gente ensaiando uma peça e tinha uma maneira de encenar um jogral que me incomodava muito, eu fui embora para casa inquieto com aquela solução cênica que me soava absolutamente falsa. Eu achava que o teatro tinha que ser a imitação do real. É esse lado mágico do teatro que me envolve até hoje. Durante 4 meses do ano, que correspondia aos períodos de férias, ele passava esse tempo na fazenda do pai, trabalhando junto com os peões. E era um trabalho duro, pesado, ele acordava de madrugada, montava, saía para o campo. Ele disse que essa mistura, né, desse lado erudito que ele tinha com as artes e esse lado mais bruto, mais roots do campo, que fizeram dele o homem que ele se tornou. Naquela época, os filmes chegavam nas salas dos cinemas em pedaços e a pessoa que trabalhava na transmissão desse filme que juntava esses pedaços todos. E aí tinham várias sessões que os filmes acabavam arrebentando e muita coisa o operador jogava no lixo. E o Paulo tinha o hábito de colecionar esses fragmentos que eram jogados no lixo. Isso se tornou uma coleção que para ele era uma coleção de cenas. O primeiro dinheiro que o Paulo ganhou com o teatro foi como maquiador. Chegou um cara lá no teatro falando que precisavam de uma pessoa, um maquiador, para maquiar o presépio da cidade, e aí ele se ofereceu. Ele nem sabia direito o que estava aceitando fazer, mas chegou lá e falou, vou aprender e vou fazer esse negócio. Aí ele começou a fazer a faculdade dele de arquitetura e ao mesmo tempo ele começou a participar do teatro universitário em Porto Alegre. Ele não concluiu a faculdade, ele abandonou. Em 1958 ele estreia como diretor, em parceria com o Mário de Almeida, uma peça chamada Rondó 58, que foi um espetáculo de poemas dramatizados. Ele nesse espetáculo exerce todas as funções possíveis e imagináveis. Ele foi cenógrafo, iluminador, contra-regra, assistente de direção, maquiador e maquinista. E nessa época também ele participa do Teatro de Fantoches de Porto Alegre. O pai dele não gostava muito dessa ideia dele querer ser ator, ele achava que ele tinha que fazer uma faculdade, seguir uma carreira mais ortodoxa. Mas um belo dia o pai chega e fala assim, a gente vai ter uma conversa muito séria agora. Sei que o teatro é uma decisão tua, tu queres fazer teatro mesmo, não é? Eu afirmei que sim. Então, a primeira coisa que tu tens que fazer é sair daqui. Tu tens que ir para São Paulo para procurar o teu caminho. Eu te ajudo. Em 1961, ele se muda para São Paulo e ele passa a integrar
o Teatro de Arena e atua na peça O Testamento do Cangaceiro, com direção do Augusto Boal, e ele também faz uma outra peça chamada A Revolução na América do Sul, dirigida por Zé Renato. A primeira vez que eu vi o Teatro de Arena, eu me espantei porque não havia atores em cena, havia gente. Atores são totalmente diferentes das pessoas, é uma gente retocada, com impostação diferente. Os atores do Arena tinham espontaneidade. A interpretação do Arena não podia ser grande, tinha que ter o tamanho certo, o tamanho da vida. No Arena, em 62, ele faz a peça Os Fuzis da Senhora Carrard, do Bertolt Brecht. Em 63, ele faz a peça A Mandrágora de Maquiavel e ganha os prêmios Molière e Padre Ventura de melhor figurinista. Durante esse período que ele trabalhou no Teatro de Arena, ele conheceu a atriz Jeanne Sfar, que acabou virando a sua companheira por muitos anos, com quem ela teve 3 filhos, a Belle Kuttner, a Anna Kuttner e a Clara Kuttner. A história deles é a coisa mais linda, pelo menos narrada pelo Paulo José, parece a coisa mais linda. Era janeiro de 1964 e nós estávamos ensaiando a peça O Filho do Cão. Eu dirigia e fazia um personagem, o filho de um fazendeiro, que seduz uma camponesa. Ela era interpretada pela Dina e em um ensaio, numa cena de sedução, eu a agarrei no meio da arena, subi em cima dela e nos beijamos que nem loucos. O ensaio parou, a gente esqueceu o texto, foi como uma onda de éter, quando bate, desnorteia. Eles começaram a namorar, ele levava ela para casa a pé, caminhando do Teatro de Arena até a casa dela que ficava na Lapa. Demoravam mais ou menos 1, 2 horas caminhando. Ele ficou no Teatro de Arena de 61 até 68, que foi no dia que aconteceu o ato institucional número 5. Depois do AI-5, ele se casou com a Jeanne Sfar. Eles foram morar na Europa e o casamento deles durou cerca de 17 anos. No meio desse casamento, ele teve uma relação com a Beth Caruso, com quem ele teve um filho, que foi o Paulo Henrique. Durante o casamento dele com a Dina, eles tiveram muitas crises de casamento, matrimoniais, enfim, eles iam e voltavam algumas vezes e ele acabou tendo essa relação extraconjugal. Só que quando o Paulo teve esse filho, eles acabaram se separando de vez, não teve mais volta. Na época, a separação da Jeanne Sfar e do Paulo José foi um verdadeiro escândalo, porque eles eram vistos pela sociedade, pela mídia, por todo mundo como o casal perfeito. Em 1965, ele estreia no cinema com o filme O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro. Apesar de estar no teatro desde sempre, eu só me senti ator realmente no cinema. No teatro, eu estava sempre dividido com outras tarefas, ou como diretor, ou cenógrafo. Frequentemente era como se eu estivesse no palco no lugar de alguém. Quando eu cheguei no cinema, no Padre e a Moça, do Joaquim Pedro, todas as funções já estavam ocupadas. A única coisa que esperavam de mim é que eu fosse ator. Quando ele aceitou fazer esse filme, ele foi bastante criticado por ter aceitado fazer um filme politicamente incorreto, ainda mais num momento crítico como era aquele de ditadura. E na sequência ele ainda topou fazer um outro filme chamado Todas as Mulheres do Mundo, dirigido pelo Domingos de Oliveira. E aí foi outra polêmica, porque era um filme de comédia que falava de amor, de temas, entre aspas, fúteis, e ele foi criticado por estar fazendo algo que não fosse tão sério em tempos sombrios, né? Os amigos dele, os companheiros dele eram a favor de se fazer uma arte mais engajada, mais de protesto, mas o Paulo ele queria experimentar novas coisas e aí ele foi seguindo por esse caminho. Em 69 ele estreia no filme Macunaíma. Os críticos detonaram o filme. O Carlos Lacerda, que na época era governador, ele disse que o filme ele era muito mal montado. Surpreendentemente, o filme foi um sucesso de público. A gente vai passar por um período aí, que é o período do ato institucional número 5. Tem um depoimento muito legal do Paulo que ele diz o seguinte: o cinema desapareceu. O cinema, que era tão exuberante dos anos 60, no dia 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5 acabou com todo esse movimento de cinema, de teatro, porque cinema pra gente é mais do que uma diversão.
Cinema é a melhor forma de você criar a identidade cultural de um povo. Nós precisamos de cinema para isso, para ter identidade, para ter soberania. Desses anos de chumbo da ditadura militar, veio a consagração da televisão, porque o teatro e o cinema, eles ficaram totalmente à deriva. Então, a realidade brasileira, os artistas brasileiros acabaram se transferindo para a televisão. E na televisão, os atores acabaram se apropriando de uma interpretação muito mais realista, muito mais próxima à nossa vida cotidiana. Eu tô falando tudo isso porque depois do grande sucesso com o público por conta do filme Macunaíma, ele acabou sendo convidado para trabalhar na Rede Globo e a estreia dele aconteceu em 69, com a participação numa novela chamada Véu de Noiva, da Janete Claire. Essa novela já estava na fase final, ele entrou para fazer uma participação no finalzinho da novela. O Daniel Filho, inclusive, pediu para ele dirigir uma das cenas da novela, porque ele já sabia do histórico do Paulo com relação à direção, e ele falou assim, dirige aí essa cena, e ele foi lá, dirigiu, achou super divertido, mas ele nunca tinha passado por essa experiência de dirigir uma novela. Essa época era uma época que tinha muito telepeças, e era exibido uma vez por semana um programa chamado Caso Especial, que o Daniel Filho era o responsável pela dramaturgia desse programa, e ele chamou o Paulo José para dirigir alguns episódios do Caso Especial. Em 1973, ele fazia um programa chamado Shazam e Xerife e Companhia. Esses personagens foram criados numa novela, mas fizeram tanto sucesso que acabou virando série. E ele fazia esse programa junto com o Flávio Migliaccio. Em 79, estreia um programa na Globo chamado Aplauso. E ele dirigiu um episódio de uma adaptação de uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, Um Grito Parado no Ar, que foi adaptado pelo Ferreira Goulart. Em 1983, após 2 anos da sua separação com a Dini Spa, ele começa a ter um romance com a Carla Camurati, e ele ficou super enlouquecido, super apaixonado, foi uma paixão louca. Eu acho que Paulo José era muito intenso nesses relacionamentos dele, e eles acabaram ficando por 3 anos juntos. E em 1985, ele dirige uma minissérie chamada O Tempo e o Vento, baseada na obra do Érico Veríssimo, e ele recebeu o prêmio do Festival Internacional de Cinema e Televisão de Cuba. E graças a esse prêmio que ele acabou sendo convidado para dar aula na escola de San Antonio de los Baños. Essa escola é uma escola bastante conceituada de Cuba, muito importante, que tem ali tinha alunos na época de toda a América Latina, mas na época que ele foi convidado, ele não conseguiu ir lá dar aula, ele só conseguiu ir alguns anos depois. Entre 1989 e 1997, ele foi casado com a atriz Zezé Polessa, da qual ele foi amigo assim até os últimos dias de sua vida, né? Eles tiveram um ótimo relacionamento, uma amizade maravilhosa. Em 93, ele foi diagnosticado com o mal de Parkinson. O Parkinson fez com que diminuísse a voz dele, o rosto acabou ficando em alguns momentos sem expressão. Então, nos primeiros anos de doença, ele teve uma quase certeza absoluta de que ele não ia conseguir mais pisar num palco, que ele não ia conseguir fazer mais nada como ator. No máximo, ele conseguiria trabalhar como diretor. Durante as filmagens do filme Policarpo Quaresma, ele se aproximou da figurinista do filme chamada Kika Lopes. E nessa época eles não tiveram nada, nenhum romance nem nada. Mas depois ele foi fazer um filme do Bial chamado Outras Histórias. E aí eles começaram a namorar. E ele viveu com a Kika Lopes até o final da vida dele. No ano 2000, ele recebeu um convite do Pedro Bial para dirigir uma peça chamada A Controvérsia. Ele imediatamente aceita esse convite, só que aí quando começaram os ensaios, o Bial sugeriu que ele fizesse um personagem. E ele falou assim, não, eu não posso fazer um personagem porque eu não vou conseguir ficar 2 horas fazendo uma peça de teatro sendo que eu tô com Parkinson e tal. Só que aí aconteceu uma espécie de milagre, uma coisa extraordinária, segundo ele. Apesar da dificuldade de movimento e da fala do dia a dia, quando entrava em cena, não tinha Parkinson. Todos os sintomas desapareciam. Engraçado, como um gago que quando canta sai tudo lindamente. O Parkinson faz surgir hiatos entre o pensamento e as palavras. E como no teatro se trabalha bastante o texto, eu me sentia muito seguro, porque aquelas palavras eu sabia de cor, não iriam me faltar.
já havia ensaiado 200, 300, 500 vezes. Tudo isso fez com que ele reavaliasse e pensar que o palco era um lugar que ele não deveria abandonar jamais. Entre 2005 e 2007, ele narrou os filmes 500 Almas e Insolação. Ele deu vida a Otaviano no filme Saneamento Básico, que é maravilhoso esse filme, gente, vocês têm que assistir. Nessa mesma década, ele atuou no cinema ainda mais 3 vezes. Ele fez o padre em A Festa da Menina Morta. Esse filme, sinceramente, eu nunca consegui assistir inteiro, eu não entendo. Ele fez o judeu Davi no filme Juventude e o Papai Noel em Pequenas Histórias. E em 2010, ele fez o papel principal em Quincas Borba, Berro d'Água. Em 2011, ele deu a vida a Armando em Meu País e ele viveu Valdemar, o palhaço por sangue, no filme O Palhaço, dirigido por Selton Mello. Em 2018 foi lançado o documentário Todos os Paulos do Mundo, dirigido por Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira. O Paulo, ele morreu no dia 11 de agosto de 2021, no Rio de Janeiro, devido a uma pneumonia. Ele estava internado já fazia uns 20 dias e ele não resistiu. Houve um tempo que eu pensei que tinha capacidade e talento para fazer qualquer coisa. Era uma euforia besta. Hoje eu sinto que o tempo vai passar e me engolir sem que eu faça nada. Mas não me importo muito. Às vezes eu sinto dentro de mim uma espécie de explosão, uma felicidade louca pelo simples fato de estar vivo e a sensação definitiva de que tudo tem sentido, de que a vida é uma coisa plena, completa. Infelizmente, isso dura pouco. O meu único objetivo agora é encontrar uma fórmula para tornar esse estado permanente. Ou quase. Bem, gente, esses foram os 50 fatos. Espero que vocês tenham gostado de assistir mais esse vídeo. Deixem aqui sugestões, comentários, dúvidas, anseios, o que vocês quiserem para dar aquela engajada no vídeo e para a gente trocar uma ideia também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso para vocês e tchau!